Tá bom. Está começando. Tá bom. Vamos lá. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos hoje lendo a lição 92. Objetivo da fé. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas vidas. Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas lições e ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutre-se, repousa, nutrir-se, repousar, dilatar a espécie. São característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Pode continuar, Elisa. Senhor, estamos aqui novamente com o nosso pensamento ligado a Ti, unidos no mesmo objetivo de hoje iniciar o estudo do livro O Céu e o Inferno. Que nós possamos ter êxito nesse estudo, que possamos aproveitá-lo o máximo possível, compreender o seu significado, perguntar, indagar, refletir. Sabemos que não estamos sós, que ao nosso lado se encontram esses abnegados espíritos companheiros que sempre estão conosco nos dias de estudo, para nos intuir, nos inspirar, aconselhar e sugestionar questões e perguntas. Que esse estudo seja para nós mais um bálsamo, mais um degrauzinho na nossa escalada. Que possamos aproveitá-lo, que possamos senti-lo profundamente e que possamos, mais do que nunca, ligar-nos a Ti em cada um dos passos que dermos adiante, através do conhecimento. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Elisa. Boa noite. Bom, hoje nós começamos, vamos comentar um pouco
o livro que nós vamos começar a estudar hoje, que se chama O Céu e o Inferno, do senhor Allan Kardec. Né? Só para nos lembrar que este é o primeiro livro da codificação, o livro dos Espíritos. Kardec dividiu ele numa introdução, um prolegômenos, que é mais uma introdução geral. Depois dividiu em 4 livros ou 4 partes. Né? O meu aqui vem escrito parte. Primeira parte, causas primárias. Causas primárias, onde ele vem falar sobre Deus, Espírito e matéria. Desse primeiro livro, dessa primeira parte, desse primeiro livro, digamos assim, fica mais fácil, né? Foi extraído um pouco do livro dos médios e alguma coisa da Gênesis. Mas nesse primeiro livro ele vai nos mostrar, Kardec, os Espíritos, que o objetivo da obra é estudar nós espíritos, tá? E parte para o livro segundo, que vai falar justamente sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Nesse segundo livro, nós vamos estudar vários assuntos referentes a nós encarnados e nós desencarnados e os desencarnados que estão aí conosco, tá? É o que até nós estamos estudando atualmente no livro dos Espíritos. Nós estamos na página 569, se não me engano, né? Bom, desse segundo livro, Kardec o ampliou e fez o livro dos médiuns. Bom, depois, Kardec lança também dentro do livro dos Espíritos o terceiro livro, As Leis Morais, das Leis Morais. Por quê? O que são as leis morais? É o que rege, né? Deus, é como Deus rege, né? A O Fone, Espírito você é está a matéria. congelando. Rege. Eu vou tirar a imagem, né? Melhor, né? É melhor. Pronto. Então vamos lá. Esse terceiro livro são as leis que nos regem. Encarnados, desencarnados, os mundos físicos, os mundos materiais e os mundos espirituais. Então, daí, Kardec também faz um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, que acabamos de estudar. E, finalmente, o quarto livro, que se chama Das Esperanças e Consolações. Então, ele faz um apanhado, né, do mundo que vivemos, do mundo espírita, e espíritos que somos nós, as leis que nos regem, e, no final, o livro das Esperanças e Consolações. Ou seja, quem seguiu as leis e quem não seguiu as leis. Ou seja, esperanças e consolações. Há, né, digamos assim, gozos, penas e gozos, digamos assim, né, terrestres e futuros. E nesse último livro, que é o quarto livro da série, o primeiro livro dos Espíritos, segundo Médios, terceiro Evangelho segundo o Espiritismo, e o quarto é justamente o que nós vamos começar a estudar hoje, o céu e o inferno, tá? Bom, nós falamos da onde saiu o livro. E o que é o livro O Céu e o Inferno? O livro O Céu e o Inferno é um livro que vem explicar justamente a justiça de Deus, né, à luz principalmente da doutrina espírita. Como nós entendemos essa justiça, como a ação das leis divinas sobre nós, entre nós, né? Esse livro também, ele demonstra sobre uma coisa que as igrejas, né, falam, mas não detalhe muito, não entra muito no assunto, que é a imortalidade da alma. Né? As igrejas não compreendem muito ainda o porvir, o que vai acontecer no futuro. Ou não vai. Alguns acham que vamos dormir, né?
outros vão cair justamente no que nós vamos continuar falando daqui a pouco, sobre essa questão de céu, inferno, purgatório, limbo. Né? Então, Kardec achou de bom tom, né, ampliar aquele quarto livro, o Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, e pegar tudo aquilo, todo o material que tinha na época, todos os dogmas, né? Ele vai falar sobre, né, ele vai fazer a comparação entre as doutrinas antigas e a visão espírita, vai falar sobre morte de crianças, seres nascidos com deformações, acidentes coletivos, reencarnação, né? Nos fala sobre penas, sobre essa questão das penas eternas, o porquê do temor da morte, por que a invocação dos mortos foi proibida por Moisés. Isso tudo ele vai colocar assim vai clarear para a gente, vai colocar luz nesses pontos que até então eram obscuros e para muita gente, infelizmente, ainda continua. E ele fez esse livro Céu e Inferno, dividiu esse livro em duas partes. A primeira parte que nós vamos começar agora é a parte filosófica, que vai falar sobre o porvir e o nada, o temor da morte, o céu, o purgatório, etc. E depois, foi uma coisa assim fenomenal do Kardec, porque ele faz a segunda parte justamente trazendo para nós, veja bem, a ciência espírita está funcionando. Trazendo, como a primeira parte é filosófica, digamos, está abrangendo tudo, levando daqui para lá e fica por aqui. A segunda parte não. Ele, muito inteligentemente, pegou depoimentos de espíritos desencarnados. Trouxe fatos para a gente, fatos para nos explicar com fatos tudo aquilo que ele colocou na primeira parte. Tudo que está colocado na primeira parte, esses espíritos, nos seus testemunhos, vão nos clarear as ideias, vão nos ensinar, falar sobre as condições dele, infelizes, felizes, medianos, suicidas. Então, é um livro assim, muito completo e realmente, conforme já comentou semana passada, é de admirar. É de admirar, porque a gente só começa a conhecer uma obra quando a estuda. E primeiro eu fiquei dando uma olhadinha sobre o livro em si, para agora sim a gente começar. Bom, nós temos. Alguém quer falar? Consuelo ou Elise? Vocês querem falar alguma coisa? Eu não. Não, quero não. Bom, essa tradução que nós temos nas mãos, da FEB, se eu não me engano, é a tradução, da quarta ou quinta edição. Não vem falando aqui, deve estar falando em algum lugar aqui, eu não estou encontrando nada hoje. Da quarta ou quinta edição do original francês. Tá? É a tradução que Kardec, um pouco antes de desencarnar, que esse livro foi lançado em 1865, mas essa quarta ou quinta edição, ele fez algumas ampliações, né, algumas coisas um pouquinho diferentes das primeiras edições, né, deu uma revisão, digamos assim, fez uma revisão e logo a seguir ele desencarna. E não sei por que, nessa última edição, ele não vem com o prefácio. O prefácio só tem na primeira edição. E o prefácio desse livro é justamente um que eu coloquei aí no zap do grupo, e tem na Revista Espírita de 1865, no mês de setembro, em notícias bibliográficas, né? Bibliográfico, um negócio assim, vem esse prefácio. E é por aí que nós vamos começar, por uma coisa que não tem no livro, mas que pertence ao livro. Para a gente entender também o que Kardec, que esse prefácio é do Kardec, não é dos espíritos. Bom, então é assim, da Revista Espírita de 1865, tá? Notas bibliográficas, está no mês de setembro. O Céu e o Inferno.
Consuelo? Não, vamos Oi, lá fala. então. Você Eu tô tem, com se ele não aqui. tiver, tá no zap. Deu no zap Não, aí, né? tá no Zap e a Carol botou aqui o livro aqui para eu ler. Ah, Ah, tá. Também. beleza. Temos iPad de novo. Isso. Temos iPad, é a pet dela. E, Se ela não emprestar, eu tô ferrada. Ah, e ela a vai emprestar, ela vai emprestar. ajuda dos universitários também, viu, Elisa? Mas é importante, porque eu não sei nada, preciso dos universitários. É verdade. Bom, então vamos lá. Notas bibliográficas. O céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, contém o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corpórea à vida espiritual, as penalidades e recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, etc. Seguido de numerosos exemplos da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Como não nos Primeiro cabe... parágrafo, primeiro parágrafo aí já é um resumo de tudo aquilo que nós vamos estudar, né? Está bem claro aí, né? O exame comparado das doutrinas, né? Já falando sobre as penas, recompensas, os anjos, os demônios, penas eternas, né? Bom, vamos lá. Depois a gente vai comentando alguma coisa sobre isso. Boa noite, Nice. Seja bem-vinda. Boa noite. Vamos lá, não está no ônibus não, né? Não, está em casa, Vamos lá. mas ele não está ouvindo ela, não. Como não nos cabe fazer o elogio nem a crítica desta obra, limitamo-nos a dar a conhecer o seu objetivo pela reprodução de um extrato do prefácio. O título de falar para onde estamos lendo, né? Mas ela já apareceu, daqui a pouco ela aparece. O título desta obra indica claramente o seu objetivo. Nela reunimos todos os elementos destinados a esclarecer o homem quanto ao seu destino. Só um instantinho, Nisso, nós estamos lendo umas páginas que eu coloquei no Zap, tá? Porque é o prefácio do livro, que não está no livro, tá? O prefácio da primeira edição, o livro que nós lemos é da quarta. Não sabemos por que não veio. E porque a FEB não o colocou, mas nós estamos lendo para entender o que o Allan Kardec quis nos trazer, tá? Então vamos lá, Elisa. Como em nossas publicações anteriores sobre a doutrina espírita, nada colocamos neste livro que seja produto de um sistema preconcebido ou de uma concepção pessoal, que, aliás, não teria nenhuma autoridade. Tudo foi deduzido da observação e da concordância dos fatos. Bom, é isso que nós comentamos sobre a segunda parte desse livro Céu e Inferno, tá? São fatos espíritas, tá? A ciência espírita comprovando o que o Kardec, o que os espíritos colocam através de fatos. Né? Não foi ninguém, trouxe um recado ou há uma teoria, não. Cada espírito deu seu depoimento, seu testemunho, e o que o Kardec está colocando isso aqui para a gente, que não foi nada pessoal, nada preconcebido, nada disso. Que quem adivinhar que vai aparecer numa reunião, né, o que os espíritos vão trazendo exemplos para o Kardec nos colocar, vou trazer um suicida agora. Não foi assim negócio, vamos matar alguém para ficar sério, não. Foi recolhendo, espíritos endurecidos, com raiva. Aí foi, né? Isso nós vamos ver na segunda parte do livro, mas são os fatos. Vamos lá. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina aí estão expostos, até mesmo os que constituem o seu coroamento. Entretanto, era preciso dar-lhes maiores desenvolvimentos e deduzir todas as suas consequências e aplicações, à medida que tais bases se desdobrassem pelo ensino complementar dos espíritos e mediante novas observações.
é uma coisinha, tá vendo? Aí todo o livro dos Espíritos é a base. Mas ele foi pegando cada parte do livro dos Espíritos e fazendo um desdobramento, colocando novas coisas, novas observações. Nós estamos lembrados, né, Elise, daquela questão, por exemplo, do livro dos Médios, que falava que não existia a possessão, né? E na Sim. Gênesis, que foi lançado, o livro dos Médios foi em 61, a Gênesis foi em 68, né? 7 anos depois, ele falou, não existe possessão. Por quê? Os espíritos mostraram aquela turma lá daquela cidadezinha, Morzine, né? Onde estava uma obsessão de grupo, né? Que era muita gente, né? Possessão, aliás, uma possessão de grupo. E ele comprovou que realmente havia possessão. Quer dizer, essas novas observações, logicamente, ele foi colocando não só no livro dos médios, assim, colocando em várias obras, tá? O desdobramento daquela base, porque quando lançou o livro dos Espíritos foi um susto para a sociedade. Mas, conforme ele vai falar um pouquinho aqui na frente, aqui desse prefácio, havia pouca gente ainda acompanhando. Aí, quando o número aumentou, ele foi desdobrando, né, desenvolvendo os assuntos, com mais coisas. Qual era, da onde o Allan Kardec se utilizava para aumentar essas observações? Do jornal psicológico que nós chamamos de Revista Espírita. Chegava para ele as cartas, ele as lia, tá? Estudava, respondia, né? E dali ele ia vendo as novas conclusões para colocar para a gente. Nós recebemos tudo isso aqui mastigadinho. Né? Olha só que beleza, né? A gente está aqui comentando o que ele fez. Não estamos quebrando nossa cabeça. Alguém quer Ô, falar? Fran, eu quero te Oi. perguntar uma coisa. Quando você fala da possessão, mas na Bíblia, Jesus não tira uma legião de obsessores de uma pessoa só? Mas havia esse papo da possessão aí antigamente, né? Porque quando a possessão. E o conselho, isso é um assunto longo, é melhor a gente comentar isso. Existe a Tá, tudo possessão. A bem. possessão, o espírito toma o corpo mesmo. Aí tem gente até que não concorda até hoje. É um negócio que a gente, na época, nós vamos estudar isso, tá? Não vamos comentar isso, não. Mas, de acordo com Kardec, existe a possessão, tá? Mas é muito detalhado esse estudo, né? Porque muita gente, Tá, ainda até hoje, tem tranquilo. gente que acredita que a Terra é plana, né? Então, fazer o quê, né? Então, Tá certo. vamos lá, Tá bom. vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Foi o que fizemos em relação ao Livro dos Médiuns e com o Evangelho segundo o Espiritismo, no tocante a pontos de vista especiais. É o que fazemos nesta obra, sobre outro ponto de vista, e é o que faremos sucessivamente nas demais obras que nos restam publicar e que virão a seu tempo. Uhum. As novas ideias. Fala. Eu ia falar, tudo vem a seu tempo. Ele lançou o Livro dos Espíritos e foi desdobrando ele, né? E é interessante, quando ele faz o último desdobramento, que é a Gênesis, o que é que acontece com ele? Volta para a prática espiritual. Ele trabalhou 14 anos apenas nessa codificação. Tá? Ele começou com 55 anos de idade e desencarnou aos 69. Olha o tamanho da obra que ele deixou, em apenas 14 anos. Né? E ainda desdobrou, fez o principal, o básico, que é o Livro dos Espíritos, que é a pedra angular, né? Ali que se apoia toda a doutrina, e desdobrou ainda. Né? Então é isso aí. As novas ideias só frutificam quando a terra está preparada para recebê-las. Ora, por terra preparada, não se deve entender algumas inteligências precoces que apenas dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não só de frutos mais abundantes, senão que a ideia, ao encontrar maior número de pontos de apoio, também encontre menos oposição e seja assim mais forte para resistir aos seus antagonistas. Hum. O Evangelho segundo o Espiritismo já era um passo à frente. O céu e o inferno é um passo a mais, cujo alcance será facilmente compreendido, porque toca profundamente em certas questões. Contudo, não poderia ter vindo mais cedo.
Então, olha só o que é que ele faz, né? É o mestre, né? Ele espera que essas ideias sejam propagadas, haja maior número para ele dar continuidade ao assunto. Se Kardec vivesse mais uns 30 anos, não é brincadeira, não. Eu acho que a gente ia precisar de umas 10 reencarnações, no mínimo, para estudar as obras que ele ia deixar, né? Acho que o Espírito falou, não, chega, tá bom, vem para cá. Levou ele logo, né? Logo que ele fez essas 5 obras, porque é muito inteligente o homem, ele tem uma visão fora de série. E tudo que ele faz é metódico, é em cima de algo, né? De uma ideia, tá? É por isso que chamavam ele de bom senso. Estão me ouvindo? Ficou mudo aqui? O bom senso, Não, não, estou ouvindo. tá. Estou O ouvindo. bom senso, né? Porque ele fazia as coisas dentro da lógica. Ele não dava tiro no escuro. Tem uma passagem na revista, no Obras Póstumas, aliás, no Obras Póstumas, quando ele queria lançar essa revista espírita, que lá na época se chamava Jornal de Estudos Psicológicos. E ele pergunta aos espíritos, como é que é? Eu devo lançar? Porque ele não tinha dificuldade financeira. Poxa, imagina quanto era o preço, o custo de lançar algo assim, né? Porque, né, tinha a questão da editora, etc., que tinha um grande amigo, né, que tinha como é, Moore, negócio assim, o nome dele, que era o dono da editora, e tinha um cara que queria financiar ele. Só que os espíritos falaram, não, espera a hora, não é hora. E depois ele mesmo fala que ele se tocou, que era bom não ter financiadores, por quê? Ficaria como, entre aspas, com o rabo preso, né? Ficaria presa aquela pessoa. Então era melhor esperar a hora certa. E foi o que ele fez, acatou o Conselho dos Espíritos e saiu, né, a Revista Espírita, que são esses jornais que ele começou meses depois desse papo, né? Então ele é um cara que realmente é que nem digamos, a tartaruga. É lenta no passo, mas o passo é super seguro, né? Quem quiser falar, pode falar, gente. Senão vamos embora. Beleza. Vamos lá. Se considerarmos a época em que surgiu o Espiritismo, facilmente reconheceremos que ele chegou na hora exata, nem mais cedo, nem mais tarde. Mais cedo teria abortado, porque, não sendo numerosas as simpatias, teria sucumbido sobre os golpes dos adversários. Mais tarde, teria perdido a ocasião favorável para eclodir as ideias, poderiam tomar outro rumo, do qual teria sido difícil desviá-las. Era preciso deixar ao tempo o cuidado de consumir as velhas ideias e provar a sua insuficiência antes de apresentar outras mais novas. Olha só a ideia dele aqui, o que ele fala. Mais cedo teria abortado. Porque antes dele não teve o Galileu, não teve Giordano Bruno, não teve outros que foram parar na fogueira. O próprio ele, o próprio eu, Kardec, que foi Ian Rus, né? Aquele sacerdote lá na Tchecoslováquia, em Praga, né? Tchecoslováquia. Então, se viesse antes, seria a igreja dominadora, teria, de alguma forma, eliminado logo. E o Ian Rus mesmo, ele foi queimado por quê? Ele traduziu, ele além de ter algumas ideias heréticas já na época, foi no ano mais ou menos 1300 alguma coisa, ele traduziu o Pai Nosso e algumas outras partes da Bíblia para o idioma lá República Tcheca hoje, né, da República Tcheca, né? E isso foi considerado também uma grande heresia, ele foi para a fogueira. Ilan Rus é o João Papo, digamos assim, né? Então o papo foi queimado. Ele falou, hoje vocês me queimam, mas um dia esse pato vai voar alto. Parece até que ele fazia uma profecia de que ele seria o Allan Kardec, né? Então, se viesse antes, seria isso.
quer dizer, esperou o quê? Quem foi que contribuiu muito para o espiritismo? Foram as grandes mentes, né? Os sábios gregos da antiguidade que reencarnaram na época do iluminismo com novas ideias, né? Com muito argumento, e foram, o próprio Napoleão também, um pouquinho antes também, foi tirando a força da Igreja Católica, foi abrindo espaço para que viesse essa doutrina, que essa doutrina é de raciocínio, né? É a fé raciocinada, não é a fé cega. Quer dizer, aí veio numa época que já conseguia ampliar as ideias e conseguia resistir também, porque a própria ciência da época, né, a filosofia, já abriu campo para ela. Então, veio tudo na hora certa. E se viesse depois também, teria perdido muito tempo, né? Eu na hora correta. Então, tudo vem dentro mesmo, aí já é os espíritos, né, a coordenação do nosso querido Mestre Jesus, né? Essa questão, eu vos enviarei o Consolador, que virá restabelecer o que foi dito e novas coisas dirá, né? Doutrina espírita. Alguém quer comentar ou sou eu que falo hoje? Então vamos lá, Elisa. As ideias prematuras costumam malograr porque as criaturas não estão maduras para as compreenderem, nem sentem, por ora, a necessidade de uma mudança de posição. Hoje, é inegável para todo mundo que um grande movimento se manifesta na opinião geral, que uma reação formidável se opera progressivamente contra o espírito estacionário ou retrógrado da rotina, que os satisfeitos da véspera são os impacientes do dia seguinte. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui sobre isso aqui. Eu botei na semana passada, tá, um documentário no Zap, que está o Haroldo Dutra, aquele Rossando, o Saulo e o Severino Celestino, né? Celestino. Eles estão fazendo justamente um documentário sobre essa questão de céu e inferno e sobre o livro, né? E eu sou um cara curioso, que eu, além de ver as coisas, eu gosto de ver as opiniões, eu gosto mesmo de ver. E quando eu abri as opiniões, os comentários, né? Tá lá um comentário que eu achei muito interessante, tem a ver muito com isso, porque os satisfeitos das vésperas são os impacientes do dia seguinte. Um rapaz lá, uma pessoa, não sei, fala, olha, sou evangélico da Igreja Reformada, ou seja, não é pentecostal, tá? É evangélico tipo batista, adventista, metodista, né? São essas igrejas que não aderiram a esse movimento que tem aí pentecostal. Pentecostal, né, nós conhecemos, são as que fazem mais barulho, tá? As reformadas, a luterana, né? São igrejas que fazem um trabalho delas, né, sem muito escandalhar, né, mais tranquilo o negócio. Bom, e ele fala, sou evangélico das igrejas reformadas. Realmente estou muito feliz em ter visto esse documentário, mais ou menos o que ele fala, porque, né, não tinha essa ideia. Ele fez curso de teologia lá na igreja dele, mas não veio essa abertura toda. Ele não abre bem isso, mas ele fala que estava muito feliz, aprendeu muito e principalmente gostou da humildade ele fala dos mestres, né? Dos expositores. Ele não viu ninguém lá, né? Tal que eu, nada disso. O Haroldo, todos eles quatro, né, de forma tranquila, passando, né, o conteúdo sobre essa questão de céu e inferno, né? E é isso que eu estou observando, que não é a primeira vez que eu vejo o evangélico vendo palestra espírita e dando seu palpite, sua opinião favorável. Porque o negócio é o seguinte, como nós sempre falamos, o mundo está em mudança. Nós estamos na regeneração.
muita gente, a um determinado momento, já está começando a ver que está faltando algo. Tem algo que não está batendo. E como é que nós vamos fazer para descobrir esse algo que está faltando? Procurar. Não estou falando que eles vão se tornar espíritas. Estou falando que as ideias espíritas parece que agora vão começar a se propagar. Né? Tem muito a ver, Elisa, com aquela resposta dos espíritas, 784, que nós comentamos na aula passada, né? Toda a questão que é necessário que o mal chegue ao excesso, para que haja mudanças mesmo, né? E quando houver... O mal está chegando ao excesso. Nós estamos vendo isso aí. O negócio está demais, gente. Está demais. Nós estamos vendo isso minuto a minuto, mas nem todo dia. Né? Então, o que está acontecendo? Esse excesso vai levar as pessoas a procurar algo melhor para si. E vai, né? Nós vamos. A nossa doutrina vai aparecer de uma hora para outra e vai surgindo. Não que ninguém se precise se tornar espírita, mas as ideias espíritas vão, com certeza, daqui a pouco. Talvez, eu não sei se nós vamos estar aqui encarnados para ver, mas vai acontecer, tá? Por isso que, eu não sei qual deles, é o Emmanuel que fala que o Espiritismo, ou o próprio Kardec, o Espiritismo não é como eu falo, a religião do futuro, é o futuro das religiões. Né? É o futuro das religiões. Porque as ideias são essas. Essa céu e inferno, então, poxa vida, nós vamos estudar, nós vamos comentar muito sobre isso. Vamos lá, esse é só o nosso primeiro diazinho, estamos já no aquecimento ainda, né? Alguém quer comentar algo? Quer falar nisso? Fala. Tá sem som, Onísio, você está sem som. Eu acho que o seu telefone está no mudo, não está não? Continua sem som, Onísio. Vê aí se está no mudo o seu telefone. Ouvindo? Agora sim. Agora tô. Então, Afrônia, às vezes eu assisto umas palestras do Haroldo e de outro pessoal do Espírita, e assisto aulas também online no YouTube, e tem bastante comentários de pessoas que não são espíritas e evangélicos, tudo comentários legais, sabia? Ué. Não, isso aí é uma abertura. É uma abertura. A pessoa para ontem estava satisfeita. Está falando aqui, mas hoje já não está mais. É justamente esse o assunto. Já começou a procurar lá fora, que o que aqui dentro eu não estou encontrando, eu tenho que procurar lá fora. É isso aí. Você está falando agora. Estou ouvindo. Aí. Vamos lá, então? A humanidade está em processo de gestação. Existe alguma coisa no ar, uma força irresistível a impele para frente. A semelhança de um jovem, mal saído da adolescência e que entrevê novos horizontes, embora não os possa definir, e que se desfaz das fraldas da infância. O homem quer coisa melhor. Alimentos mais sólidos para a razão. Olha o Paulo aí, olha o Paulo, né? Quando eu era criança... Fazia coisa de criança. Né? Comia alimento de criança, né? É. Então, isso aí é o nosso alimento espiritual. Né? A gente hoje está satisfeito, amanhã não está, então vamos procurando. É isso aí. Esse desejo do melhor, porém, ainda não está bem definido. Buscam-no sem cessar, todos trabalham para isso. Desde o crente até o incrédulo, desde o lavrador até o sábio. O universo é um vasto canteiro de obras. Uns demolem, outros constroem. Cada um talha sua pedra para o novo edifício, cujo plano definitivo é prerrogativa do grande arquiteto e cuja economia só será compreensível quando suas formas começarem a delinear-se acima da superfície do solo. E foi justamente este o momento escolhido pela soberana sabedoria para o advento do Espiritismo. Tudo na sua hora, né? Os espíritos sabem mais do que nós sobre isso, né? Então a hora certa foi essa. Aí, mas já tem quase 200 anos, né? 1800
57, lançamento. Mas o Chico, né, uma vez que perguntaram, ele pergunta quando é que nós vamos estar, que o Espiritismo é justamente para nos preparar para a regeneração. Tá? A misericórdia do Pai agindo aí para nos ajudar, porque está ajudando muita gente a abrir a mente. O que é que fala o nome do o quarto livro? Esperanças e Consolações. Ou seja, nós estamos nos esclarecendo para poder aguentar essa reborbosa que está no momento, que não é mole. Sermão profético, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, para a gente conseguir passar, né, numa boa, então veio na hora certa. Já imaginou essa regeneração aí? Tem essas ideias, não somente espiritualistas no geral, que o espiritismo também é espiritualista, né? Ele é mais difícil, né? Muitos compreenderam Jesus, sabe? O Estevão, quando olhou as anotações lá de Mateus, né? Compreendeu que Jesus era o Messias na hora, mas quantos de nós estamos nessa situação? O doutor Bezerra, quando pegou o livro do Espírito, é isso que eu procurava. Quantos de nós estamos nessa situação? Foram bem poucos. Então, o Espiritismo veio na hora certa, 200 anos de antecedência, e o Chico disse que a regeneração começa 200 anos após o lançamento do livro do Espírito, ou seja, 2057. Lógico que isso não é assim, não. Meia-noite, todo mundo em Copacabana vibrando, é 2057. Ano novo, regeneração. Não é bem assim. Porque lá no alto as coisas não tocam com o nosso calendário, tocam por ciclo. É um ciclo que deve começar mais ou menos 200 anos após a chegada do Consolador, que veio restabelecer as coisas, está lá no Evangelho. Restabelecer, que nós já sabíamos. Qual a pergunta 621 do Livro dos Espíritos? Alguém pode me falar qual é a pergunta e a resposta? Pequenininha, pergunta pequenininha a resposta. Lembra, Elisa? Não? Onde está escrita as leis de Deus? Pergunta 621. Resposta: na consciência. Na consciência. Então, restabelecer o quê? O que já está na nossa consciência. E é interessante, eles, que isso fala lá no Antigo Testamento. Fala assim mesmo, que Deus chama o povo de Israel para fazer uma nova aliança lá na Babilônia. Olha essa coisa interessante que está nesse documento. Não, está no outro coisa que eu passei, outro palestra que está no também que eu passei para o Zap Maria Voz. E o rapaz falou onde é, né? Não sei se é Ezequiel. Bom, depois eu vejo isso. E ele fala o seguinte, Deus fala, essa nova aliança, eu colocarei nas suas mentes as minhas leis. Olha só. Eu não achei, não vou achar agora não. Você passou para o grupo de estudo? Passei para o grupo de estudo. Os primeiras aulas da FEB esse ano sobre esse livro. Eu estava vendo, só não terminei de ver. Eu passei, mas eu não estou. Foi tem uns diazinhos só, tá logo no comecinho. Depois eu vou achar isso aqui e vou colocar para vocês também onde está falando sobre isso. Essa questão eu boto no grupo de estudo também. Eu marquei, mas não me lembro se o profeta era Ezequiel ou era Jeremias. Né? Porque foi tanta coisa que eu andei lendo que então, deixa para lá, senão não deixa para lá. Depois a gente fala sobre isso. Bom, então vamos lá. Vamos continuar. Aqui, alguém quer falar alguma coisa? Estou muito calado, hein? Os espíritos que presidem ao grande movimento regenerador agem, pois, com mais sabedoria e previdência, coisa que os homens não podem fazer, porque aqueles abrangem a marcha geral dos acontecimentos, enquanto nós outros não vemos o círculo limitado do nosso horizonte. Tendo chegado os tempos da renovação, consoante os decretos divinos, era necessário que, no meio das ruínas do velho edifício, o homem vislumbrasse, para não ser tolhido pelo desânimo, as bases da nova ordem de coisas que iria estabelecer-se.
Era preciso que o marinheiro pudesse perceber a estrela polar que o havia de guiar ao porto. É isso aí, nós comentamos sobre isso, restabelecer, né? Achei, tá? O que eu falei. Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Vou ler rapidinho aqui, ó. Mas esse é o conserto é a aliança. Vou botar então no palavra de hoje. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei eu o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha só, quem quiser depois ler, tem outras traduções. Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Colocarei minha lei no seu interior, ou seja, sua mente. Naquela época não tinha essa sabedoria, né? E escreverei no seu coração. Olha aí, mente e coração juntos, trabalhando juntos. E será meu povo. Eu serei seu Deus e você será meu povo. Ou seja, somos nós já regenerados, né? Digamos assim. Pergunta 621 na Bíblia. Vamos lá? A sabedoria dos espíritos, que o aparecimento do Espiritismo tornou patente e que foi revelada quase instantaneamente por toda a Terra e na época mais propícia, não é menos evidente na ordem e na gradação lógicas das revelações complementares sucessivas. Não está no poder de ninguém constranger a vontade deles quanto a isto, visto que eles não regulam os seus ensinos de acordo com a impaciência dos homens. Não nos basta dizer, gostaríamos de ter tal coisa para que nos seja concedida, e menos ainda dizer a Deus, julgamos que é chegada a hora para que nos dê tal coisa, pois nos julgamos bastante adiantados para recebê-las, o que equivaleria a dizer, sabemos melhor que vós o que convém fazer. Aos impacientes, os espíritos respondem, começai primeiro por saber bem, compreender bem e, sobretudo, praticar bem o que já sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de vos trazer mais conhecimento. Depois, quando chegar o momento, saberemos agir e escolheremos os nossos instrumentos. Tanta coisa para escrito. Eu vou falar só uma coisa. Pergunta 14 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta demais sobre Deus. E os Espíritos falam, olha, o que está falado aí já está bom, né? Procure vos melhorar. Esse sim é o teu objetivo. Esquece de querer saber o que é Deus, né? Então, o que ele está falando aqui, né? Começar por bem saber, compreender, estudar, trabalhar, aprender, e depois sim, os espíritos, o que é que ele fala? Né? Saberemos escolher nossos instrumentos, ou seja, nós estamos preparados para servir de instrumento para os espíritos. Né? Então, tudo na sua hora. No plano espiritual não é como a gente pensa. Não vê, um exemplo, quando a Narcisa pede para a veneranda para vir ajudar os parentes aqui na Terra, né, quando ela desencarnou, está lá no livro Nosso Lar, e o que é que a veneranda fala? Tá bom, você vai trabalhar 10 anos nas câmaras de retificação. 10 anos. Depois que você passar 10 anos nas câmaras de retificação, eu te darei, eu te darei, o que pedido que você me fizer, eu te ajudarei a cumprir, tá? Eu te ajudarei. E alguns anos depois a Narcisa fala, só estava pensando bobagem. Ela estava vendo ali na retificação, através do trabalho, do aprendizado, que tudo que ela estava pedindo estava errado. Então, ela, com aquele aprendizado, se torna um grande instrumento para os espíritos. Quando reencarnar, com certeza, vai ser uma grande trabalhadora, não importa a religião, importa assim, que, né, trabalhe no bem, né? Então, interessante. Ok? Vamos lá, Liz? A primeira parte desta obra, chamada Doutrina, contém o exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas é aí tratado de maneira especial
e refutado por argumentos colhidos das próprias leis da natureza, leis que demonstram não só o seu lado ilógico, centenas de vezes já assinalado, como a sua impossibilidade material. Com as penas eternas, caem naturalmente as consequências que se acreditavam tirar de tal doutrina. Depois a gente vai também falar sobre essas penas eternas, até nesses 2 estudos que eu botei fala um pouco sobre isso, essa questão, né? Porque a próprio início do céu e inferno está falando aqui, logo na primeira folha, Ezequiel 33:11. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte dos ímpios, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ou seja, Deus quer a morte do pecado, não do pecador. Então não pode existir pena eterna, entre vários outros motivos. É o que está falando aqui, que é ilógico essa ideia. Isso nós vamos estudar também, tá? Até o Haroldo Dutra fala sobre isso naquele documentário que você botou. Do céu e inferno. Exato. Então, vamos lá. A segunda parte encerra numerosos exemplos que sustentam a teoria, ou melhor, que serviram para o seu estabelecimento. A autoridade dele se baseia na diversidade dos tempos e dos lugares onde foram obtidos, porquanto, se emanassem de uma fonte única, poder-se considerá-los como produto de uma mesma influência. Baseia-se, além disso... Fala. Olha só, foram vários médios, vários lugares, espíritos de lugares diferentes, ou seja, as fontes são diversas. Os testemunhos são diversos, é a segunda parte do livro, né? Quer dizer, são os fatos. E não pode falar que veio de uma mesma fonte. Se tivesse a mesma fonte, podia haver algum interesse pessoal nisso aí, colocar no meio, né? Não. Tudo de lugares, fontes diferentes. Né? Momentos diferentes, desencarnes de situações diferentes, em anos diferentes, etc. Tudo tá diferente, digamos assim. Bom, vamos lá. Baseia-se, além disso, na sua concordância com o que se obtém todos os dias, seja onde for que as pessoas se ocupem das manifestações espíritas, encaradas sob um ponto de vista sério e filosófico. Tais exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, visto que não há centro espírita que não possa fornecer um notável contingente deles. Por quê? Cada um de nós, fala também no documentário, né, é uma vida, é um livro, tem o seu livro, a sua vida. Então, isso é infinito, é ilimitado. Né? Ele colocou alguns que eles acharam oportuno colocar, tá? Mas varia demais. Vamos lá. Para evitarmos repetições cansativas, tivemos de fazer uma escolha criteriosa entre os exemplos mais instrutivos. Cada um deles é um estudo, em que todas as palavras têm o devido alcance para quantos desejem meditá-las com atenção, visto que de cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte e sobre a passagem, até agora tão obscura e temida, da vida corpórea à vida espiritual. É o guia do viajante antes de adentrar em país novo. Aí, a vida de além-túmulo se desdobra em todos os seus aspectos, como um vasto panorama, de modo que todos poderão aurir, neste livro, novos motivos de esperança e de consolação, e novas bases para o fortalecimento da fé no futuro e na justiça de Deus. Então é isso aí, o livro traz, né, coisas demais mesmo, e cada lição daquela. Quando a gente está no centro Maria Vaz mesmo, que vê aquelas comunicações, não chamavam a atenção nossa, né, vinha muita coisa importante, a gente ficava, né, a gente, de uma certa forma, pelo menos quem se interessava, né, estudava aquilo ali. Cada uma comunicação dela é uma fonte de estudo. Né? Imagine essas que foram escolhidas por seu Allan Kardec e os espíritos, né?
Deve ser muito interessante. Bom, vamos ler o último parágrafo aí, Elisa. Já deu a hora. Nesses exemplos, tomados em sua maioria dos fatos contemporâneos, dissimulamos os nomes próprios toda vez que julgamos útil fazê-lo, em razão de conveniências facilmente compreensíveis. Quem se interessar por eles os reconhecerá sem dificuldade para o público. Nomes mais ou menos conhecidos e mesmo os obscuros teriam acrescentado coisa alguma à instrução que deles se podem tirar. Não interessa se é famoso ou não, né? Não interessa. A instrução que está lá, né? O testemunho é que é o interessante para estudo. Interessa para a gente. Bom, primeiro dia do Céu e Inferno, né? Nós conseguimos ler o prefácio do livro, que não é curto, é longo, né? Já é um grande passo, tá? Nossa hora já encerrou, né? E na semana que vem, segunda-feira que vem, tá? Nós vamos continuar a falar um pouquinho do livro e já entrar no livro também, tá? Isso não está no livro, mas faz parte do livro, esse prefácio, ok? Então é isso aí. Alguém tem algo a comentar, algo a colocar? É só um Elisa? prefácio. A criação e o dilúvio. Eu fui ouvir aqueles negócios do Haroldo, do Severino, né, né? Deus criou os céus, no plural, e a terra, tal. Fui me empolgando, fui parar lá nos textos da Mesopotâmia, que é esse livro aqui, A Criação e o Dilúvio. Então, é difícil esse livro. Eu comecei a ler, parei, estou até fim de voltar de novo, porque é uma coisa muito antiga, porque o modo de falar é complicado, né? Mas é isso aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre céu e inferno na semana que vem. Né? Pelo menos 5 minutos de falar o que é o céu, a ideia, da onde veio a ideia de céu, que é isso que eles colocam lá. Eu acho importante para o estudo isso. A gente tem a ideia do céu, a ideia do inferno, a ideia do purgatório e a ideia do famoso limbo, que até hoje eu não entendi, mas existe o limbo. Eu até esqueci do livro, só me lembrou do Céu, Inferno e Purgatório. Eu Não, esqueci o do limbo, livro. veja bem, eu acredito que esse Papa que foi, deve ter tido um sonho, alguma coisa, e ter ido né, porque criança, de acordo com o Chico, criança não fica solto pelos umbrais. Crianças são levadas para postos de assistência. Você deve ter ido a algum posto de assistência, é o que é a minha ideia. E vai lá, né? Existe, né, lugares para as crianças. Deve ter Mas podia chegado, botar visto, um nome mais bonitinho, né? botou um limbo. O limbo não tem nada a ver. Limbo é uma coisa muito estranha. Pois é. Mas é isso aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Tá bom o estudo, Luiz? Para comer? Você está com sono? Tá legal? Consuelo? Tá legal. É Tá? só sobre esse negócio de criança no umbral. Nós, quando a criança morre, a gente sabe que não é criança, né? É um Sim. espírito já com Uhum. várias encarnações. Então, Sim. não é criança, né? Mas Esse negócio de criança, quando morre, que o Chico falou que não viu criança no umbral, claro, mas porque não é uma criança, né? É um não, espírito. veja bem. O espírito que já tem um nível evolutivo, quando ele desencarna, mesmo criança, ele cresce rapidinho, talvez semanas, entendeu? Volta à sua parte adulta, rapidinho. Tá bom, Mas os Afrânio, espíritos gente inferiores, normal. não. Não, Não, gente gente normal normal. não. Né? Agora, gente normal, nós não. Nós. Nós. Precisamos de uma passagem maior na infância, mesmo no plano espiritual, para nos tornarmos de novo adultos. E, às vezes essa passagem é um pouco mais rápida, lógico, que aqui na Terra, mas digamos que a criança lá, em vez de precisar de 15 anos para chegar adolescente, lá precisa de 3, 4 anos, mas precisa Tá. de uma. De Por um isso que a tempo, criança não né? pode, Para se adaptar. não pode saltar, deixar ela no umbral. Agora, depois sim, que vira adulta, eu já não sei. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém, tá? Tá. O Porque problema é chegar lá, né?
Eu estou falando da gente aqui, Não, pessoal normal, né? Normal, nós. Nós. Normal é ótimo.